Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 24 de julho, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta segunda-feira, a semana que começa aí com uma atmosfera de cautela nos mercados globais devido à expectativa de decisões cruciais dos bancos centrais dos Estados Unidos, zona do euro e Japão, e que podem trazer aí grandes impactos sobre a perspectiva da trajetória de juros nestes países, além, claro, pessoal, dos balanços corporativos e de outros dados econômicos relevantes que vão movimentar a semana no mercado financeiro nos próximos dias, ou seja, pessoal, uma semana aí de expectativa de que seja de grande volatilidade devido ao acontecimento aí de eventos bastante importantes. Para hoje, pessoal, a semana começa aí com as taxas de juros de títulos da dívida europeia em queda, levando aí a um declínio aí no valor do euro. E esse movimento aconteceu em resposta à divulgação dos PMIs, índices de gerentes de compra, é um indicador de atividade da zona do euro, esses números que vieram abaixo das expectativas, gerando aí preocupações sobre a economia europeia. Em particular, nós tivemos o PMI da zona do euro caindo para 42,7 em julho, abaixo da expectativa do mercado, que esperava um número em 43,5, e o PMI de serviços caiu para 51,1 pontos, aquém aí da previsão, o mercado que esperava 51,6 pontos. Então, por conta disso, mercado aí em tom de cautela. Isso não necessariamente está se refletindo nas movimentações das principais bolsas globais, mas aquilo, tá? O mercado acaba ficando aí um pouquinho com um pé atrás. No mercado de câmbio, a gente tem destaque aí para o índice dólar, ele que acaba devolvendo a alta registrada mais cedo, e as principais moedas comparadas aí ao real acabam tendo um desempenho misto. Destaque também para o yuan chinês, por exemplo, que caiu pelo segundo dia consecutivo, por conta de baixas expectativas relacionadas a anúncios de estímulos após a reunião aí do Partido Comunista na China, que está acontecendo nessa semana, o famoso Politburo. Bom, pessoal, falando então do mercado de renda variável, bolsas europeias, nós temos Londres caindo 0,07, Paris, na França, queda de 0,31, Frankfurt, na Alemanha, queda de 0,10. Futuros norte-americanos, S&P 500 subindo 0,21, Dow Jones subindo 0,16 e a Nasdaq subindo 0,26. Na Ásia, nós tivemos a Bolsa de Xangai na China com queda de 0,11, Hong Kong caindo 2,25 e a Bolsa japonesa na contramão fechando com uma alta de 1,17. O VIX, que é aquele índice do medo, tem uma alta de quase 5% nesta manhã. Ele está num patamar relativamente tranquilo, bastante tranquilo na verdade, ali na faixa dos 14 pontos. Esse indicador, esse índice, né? Ele começa a gerar preocupações quando ele está acima dos 30 pontos, ou seja, tem muito chão ainda. Sobre o dólar DXY, como eu comentei anteriormente, tem uma movimentação positiva, alta de 0,15, taxa de 10 anos nos Estados Unidos, influenciado aí pelas taxas europeias caindo 0,84 a 3,80, Bitcoin voltando aí a ser negociado abaixo dos 30 mil dólares a unidade. Bitcoin nesse momento 29.300 dólares, queda de quase 2% nesta manhã. Obviamente, pessoal, que essas movimentações também acabam sendo influenciadas, como eu disse anteriormente, dada aí uma semana repleta de importantes decisões dos bancos centrais globais. Destaque aí para o Fed, Banco Central norte-americano, e o Banco Central europeu. Além disso, pessoal, como eu também comentei, a temporada de balanços nos Estados Unidos segue a todo vapor. Teremos resultados importantes como da Alphabet, que é dona do Google, da Microsoft e também da Meta, dona do Facebook. Falando em Estados Unidos, hoje nós teremos a divulgação aí do PMI industrial, esse número que será revelado às 10h45 da manhã. De acordo com expectativas do terminal da Bloomberg, provavelmente esse índice caiu de 46,3 pontos no mês passado para 46,2 pontos agora no mês de julho. O índice de serviços também deve ter caído de 54,4 para 54 pontos. Esses números podem trazer implicações aí significativas para o cenário econômico nos Estados Unidos e que, por consequência, para a economia global. Beleza? Bom, falando agora sobre as commodities, a gente tem um movimento um pouco mais positivo para o petróleo e olhando para os metais industriais não temos uma direção única, mas um viés
ligeiramente aí negativo. A gente está tendo, na verdade, né, o cobre, após sofrer com baixas na semana passada, ele que continua em queda, cobre aí recuando 0,53 na Bolsa de Londres, mesma movimentação aí para o minério de ferro em Singapura, que acaba sendo influenciado aí pelas decepções do mercado em torno aí das decisões do Politburo, né, que é um comitê que acontece aí do Partido Comunista Chinês, em que o sentimento de baixa expectativa de estímulos econômicos e que isso, obviamente, vai impactar, já está impactando e vai continuar impactando a economia chinesa, levando aí uma pressão aí sobre os preços do minério de ferro e metais correlacionados. Então, segue por enquanto aí com uma visão um pouco mais negativa. E sobre o petróleo, pessoal, temos um dia mais positivo. O contrato negociado em Nova York, o WTI, subindo 0,64, $77 o barril. O Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, na faixa dos $81. Esse movimento que era mais cedo de queda e agora passou para alta, com o mercado aí vendo alguns sinais de oferta mais restrita e que essa mudança aí parece se sobrepor a uma perspectiva de aperto monetário, o que normalmente pressionaria o preço do petróleo para baixo. Bom, pessoal, falando agora sobre o Noticiário Brasil, a agenda econômica dessa segunda-feira bastante limitada. Daqui a pouquinho, do horário que eu estou gravando, nós teremos o Índice de Preços ao Consumidor Semanal, o IPCS. No entanto, pessoal, durante essa semana, a gente vai ter ainda a divulgação do IPCA 15 e do relatório Focus, que vai ser divulgado somente amanhã. Relatório Focus que contempla as expectativas do mercado, dos economistas, para os principais indicadores macroeconômicos. Vale lembrar que na última sexta-feira houve uma retomada de uma precificação aí majoritária de um corte de 0,5% na taxa de juros aqui no Brasil, na Selic. Então vamos ver se esses dados continuam a corroborar com esse movimento. Em relação ao mercado de ações, investidores estarão atentos também aos balanços dos resultados corporativos nessa semana, da mineradora Vale e do relatório de produção da Petrobras. Em relação ao dado de produção da Petrobras, esse número será divulgado após o fechamento do mercado no próximo dia 26 de julho, quarta-feira. Lembrando que o resultado mesmo oficial após o fechamento é do dia 3 de agosto, ou seja, na semana que vem. E para encerrar aqui, pessoal, nós tivemos a Iven, empresa do setor de construção civil, ela que recebeu uma proposta irrevogável da Puras Roland Park para operação de troca aí de ações. A Iven, então, que vai entregar 14,3 milhões de ações da Melnick, a Puras, que em troca entregará 8,71 milhões de ações da Iven. Essa troca vai baseada aí no valor patrimonial das ações, e isso pode provocar aí uma mudança aí de controle da Melnick, beleza? Bom, pessoal, eu acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. A semana aí que começa com um tom de compasso de espera, né? Um tom em que os investidores estarão aguardando decisões super importantes dessa semana, ao mesmo tempo em que a temporada de balanços, principalmente nos Estados Unidos, deve trazer aí números relevantes que podem impactar aí o mercado. Ou seja, pessoal, difícil a gente dar um direcionamento aí sobre qual vai ser a movimentação dessa segunda-feira. Isso porque, na minha opinião, os investidores eles vão estar mais reativos a todas essas informações do que querer aí, tomar um lado para tentar antecipar esses movimentos, dado aí a relevância e magnitude dos eventos desta última semana de julho. Um abraço, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.